Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. A amiga da minha irmã me acusa de engravidá-la, embora eu nunca a tenha conhecido. Olá! A melhor amiga da minha irmã, vamos chamá-la de Milly, de 20 anos, tem dito a todos que eu, de 27 anos, a engravidei e que ela está grávida de 6 semanas. Ela tem me pedido ajuda financeira porque não está em condições de se sustentar, muito menos de sustentar o bebê. Eu me recusei, porque tudo isso é um absurdo completo. Eu nunca tive qualquer interação pessoal com essa mulher, mas, por algum motivo, minha irmã acredita completamente nela. Minha irmã, que está na universidade, divide o quarto com Milly, e as duas são muito próximas. Eu já tinha ouvido falar de Milly e havia algumas vezes quando minha irmã veio para casa durante as férias, já que ocasionalmente ela fazia chamadas de vídeo com Milly, mas essas foram todas as nossas interações. Para engravidá-la, eu teria que falar com ela pessoalmente, conhecê-la, entre outras coisas, algo que nunca aconteceu. Há 3 dias, Milly publicou no Instagram me acusando de tê-la engravidado e de me recusar a assumir minha responsabilidade como pai. Ela incluiu fotos de testes de gravidez positivos na postagem. Eu não fazia ideia de como reagir. Minutos depois que ela publicou isso, minha irmã começou a me ligar e enviar mensagens furiosa, dizendo que, se eu não ajudasse Milly, ela contaria tudo aos nossos pais e se certificaria de que eles nunca mais falassem comigo. Eu tentei convencer minha irmã de que eu não tinha nada a ver com isso e que nem sequer conhecia Milly, mas, aparentemente, Milly a convenceu de que eu me comunicava com ela pelo Instagram. Viajei algumas vezes para vê-la em segredo. Tive relações com ela várias vezes e depois desapareci quando soube da gravidez. Milly também afirmou que havia apagado todas as mensagens para que parecesse que eu nunca tive qualquer ligação com ela. É uma história obviamente ridícula que Milly inventou, mas minha irmã acredita nela, apesar de não haver absolutamente nenhuma prova. É a palavra dela contra a minha. Eu até sugeri que Milly fizesse um teste de paternidade, mas ela se recusou, dizendo que isso era um insulto à sua dignidade. Eu sei que ela está mentindo, mas minha irmã tem agido de forma muito estranha em relação a isso. Eu tive que bloqueá-la porque ela me tratava como se eu fosse o inimigo, ameaçando-me constantemente de contar tudo aos nossos pais, o que só criaria mais drama. Esta manhã, recebi uma mensagem no Instagram de um rapaz, vamos chamá-lo de Daniel, que afirmava ser o ex de Milly. No começo, eu não acreditei nele e não queria falar com ele porque parecia estar relacionado a Milly, e eu queria me manter longe dessa situação. No entanto, ele me enviou várias fotos com ela para provar que não estava mentindo e disse que queria me ajudar. Eu não estava em posição de recusar ajuda, porque minha irmã me deu até o final da semana para fazer algo a respeito. Se eu não fizesse, ela contaria aos nossos pais. Embora eu não tenha medo deles, isso causaria muitos problemas desnecessários. Conversei com Daniel assumindo um grande risco, mas valeu a pena. Ele me contou que Milly estava tentando me prender com um bebê, exatamente o que ela tentou fazer com ele. Há algumas semanas, eles terminaram depois de 6 anos juntos porque ela se envolveu com um rapaz que conheceu em um aplicativo de namoro. Algumas semanas depois, descobriu que estava grávida. Ela sugeriu o casamento a Daniel, mas ele tinha acabado de começar sua carreira e disse que não. Então, Milly começou a pressioná-lo para que ele propusesse casamento, alegando que estava grávida dele e planejava ter o bebê. Felizmente para ele, Daniel descobriu, através de alguns amigos, que ela ainda estava usando o aplicativo de namoro. Ele juntou as peças e terminou com ela. Agora ninguém sabe quem realmente a engravidou, se foi o rapaz do aplicativo de encontros ou o ex. O rapaz do aplicativo estava de férias aqui e já foi embora. Daniel suspeita que, sem ter ninguém mais a quem recorrer, ela decidiu apontar para mim. Está claramente desesperada, porque este plano nunca iria funcionar. Segundo Daniel, Milly me escolheu porque eu tenho um emprego estável, ganho bem para minha idade, é claro, sou irmão da melhor amiga dela. Aparentemente, de acordo com Daniel, Milly até costumava falar de mim com ele, mencionando que me achava muito atraente. Então, não é surpreendente que ela tenha me escolhido para me acusar. É claro que fiquei muito irritado depois de descobrir tudo isso, e por isso pedi a Daniel as informações de contato dos pais dela. Mais cedo, esta noite, entrei em contato com os pais dela e contei toda a situação que ela havia criado, sem omitir nenhum detalhe. Eu sabia que os pais dela eram um pouco conservadores, Daniel e minha irmã já haviam me contado isso.
Eles só permitiram que ela fosse estudar fora do estado porque confiavam em Daniel e sabiam que ele estaria por perto. Não tinham ideia de que eles haviam terminado, de que ela tinha sido infiel e de toda a situação que me envolvia. Quando contei tudo aos pais dela, eles ficaram em estado de choque. Pediram desculpas e depois desligaram. Durante algumas horas, não soube de mais nada de ninguém. Em seguida, minha irmã começou a me bombardear com mensagens de uma conta alternativa, acusando-me de arruinar a vida de Millie. Ao que parece, os pais dela agora exigiam que ela voltasse para casa imediatamente e abandonasse a universidade, ou então deixariam de financiar sua educação. Millie teria que abandonar de qualquer forma, porque sem o apoio financeiro deles, ela não poderia se sustentar. Acho que isso é bastante justo. Daniel, que ainda está emocionalmente ligado a ela, não conseguiu tomar nenhuma atitude que pudesse machucá-la, mas eu não me importo com essa garota, então fiz o que achei certo. Eu sabia como os pais dela reagiriam, mas senti que era necessário trazer a verdade à tona. Agora minha irmã diz que arruinei a vida de Millie. Está dizendo que sou um misógino porque destruí o futuro de Millie, já que ela não poderá continuar estudando, e que eu deveria ter sido um pai melhor para o filho dela. Segundo minha irmã, eu deveria ter tido uma conversa com Millie e resolvido as coisas em particular, em vez de me esforçar tanto para ser um imbecil. Acho isso ridículo. Não vejo como eu sou o vilão aqui. Eu lidei com a situação da melhor forma possível, dadas as circunstâncias. Millie criou toda essa confusão mentindo, e eu simplesmente agi para limpar meu nome. Então, sou eu o culpado por denunciá-la? Atualização 1. Olá. Obrigado por todos os comentários. Já faz uma semana desde que publiquei, recentemente, decidi conversar com meus pais sobre toda a situação. Minha irmã está bloqueada desde que começou a acreditar em Millie, mas sei que, mais cedo ou mais tarde, provavelmente ela entrará em contato com nossos pais e os envolverá. Meus pais são um pouco antiquados, por isso não queria que soubessem de algo como isso. Isso os incomodaria, mesmo que não fosse verdade. Simplesmente não havia necessidade de que soubessem. Essa tinha sido minha intenção, mas agora acredito que as coisas saíram completamente de controle. Mesmo depois de descobrir que tudo que Millie contou era uma mentira, minha irmã parece continuar do lado dela. Não entendo o que está acontecendo com ela, mas sei que isso é seriamente distorcido. Chegar ao ponto de me contatar de outra conta apenas para me acusar de arruinar a vida de Millie, quando isso é exatamente o que Millie estava tentando fazer comigo, é uma loucura. Então, conversei com meus pais e contei tudo. Eles ficaram extremamente surpresos com toda essa situação. Primeiro, porque não faziam ideia de que coisas como essas estavam acontecendo na vida dos filhos deles, e segundo, porque minha irmã se revelou dessa maneira. Minha irmã e eu éramos bastante próximos, e isso me deixa muito chateado por como as coisas terminaram. Apesar da nossa diferença de idade, tínhamos uma boa relação, mas não sei o que deu errado. Não sei o que Millie disse ou fez, mas minha irmã parece ter sido completamente manipulada por ela. Ela está apoiando Millie, mesmo quando é claro que ela está errada, e indo contra o próprio irmão e a família. É horrível. Quando contei tudo aos meus pais, eles disseram que tentariam conversar com ela, porque isso ultrapassou vários limites além de uma simples rebeldia adolescente. Meus pais têm pago a universidade dela, e disseram que, se ela não se desculpar comigo e cortar os laços com Millie, serão obrigados a fazer exatamente o que os pais de Millie fizeram, retirar o financiamento da universidade. Se isso acontecer, minha irmã terá que encontrar uma forma de pagar a universidade por conta própria. Sinto-me mal sabendo que isso pode acontecer com ela, mas, honestamente, não vejo outra saída. Ela precisa se desculpar, porque seu comportamento tem sido realmente inaceitável. Não sei se vou perdoá-la, mas, ao menos simbolicamente, mesmo que ela não esteja realmente arrependida, é necessário que peça desculpas. Também acho muito justo que meus pais peçam para ela cortar Millie de sua vida. É óbvio que Millie não é uma boa influência para minha irmã. Na verdade, acho que dizer isso é um eufemismo. Se Millie consegue convencer minha irmã a apoiar algo como tentar prender alguém com um bebê, quem sabe, talvez ela também acabe apoiando fraude de paternidade. Não acho que Millie esteja longe de cometer esse crime só para conseguir o que quer. Muitas pessoas nos comentários perguntaram por que Millie está tão focada em conseguir que alguém se comprometa com ela e se case, em vez de simplesmente interromper a gravidez, o que tornaria tudo muito mais fácil.
Acredito que Millie tem a ideia equivocada de que, se casar com alguém, a vida será mais fácil para ela. Parece que ela acredita que seus pais deixarão de tentar controlá-la e que ela também terá acesso ao dinheiro do marido, ou seja, ao meu dinheiro. É um plano louco e desesperado, e não consigo imaginar o quanto os pais dela devem ser controladores para que ela chegue a esse extremo. Mas, no fim do dia, ainda assim é algo muito perverso. Todos têm problemas na vida, mas nem todos recorrem à primeira e mais horrível ideia que lhes vem à mente para sair de uma situação difícil. A maioria das pessoas pensa antes de dizer algo ou de escrever. Millie parece não ter pensado em nada disso, e também não parece que fará isso no futuro. Não tenho nenhum respeito por pessoas como Millie. Para ser honesto, eu poderia ter sentido alguma simpatia por ela se ela tivesse tentado lidar com sua situação de uma forma mais digna. Mas o que ela está fazendo é nojento. Quaisquer que sejam as consequências impostas pelos pais dela, ela merece por completo, assim como minha irmã. Atualização 2. Olá, há 2 dias, contei aos meus pais tudo o que estava acontecendo entre minha irmã e eu. Hoje cedo fui à casa dos meus pais, porque eles planejaram ligar para ela para falar sobre a situação. Eu não tinha intenção de dizer nada à minha irmã, nem mesmo queria fazê-lo. A última interação que tive com ela foi quando me enviou mensagens daquela outra conta, apenas para me contar sobre as consequências que Millie estava enfrentando com seus pais por tudo que havia feito. Em vez de pedir desculpas a mim depois de descobrir a verdade, minha irmã me transformou no vilão simplesmente porque contei aos pais de Millie o que ela estava fazendo. Depois disso, bloqueei a outra conta, e ela não tentou mais entrar em contato comigo. Eu sei que ela não está arrependida de nada, mas, mesmo assim, fui à casa dos meus pais porque queria ver como ela reagiria a tudo isso. Fiquei sentado em silêncio no quarto quando a chamaram. Quando atendeu, parecia perfeitamente normal, como se tudo estivesse bem. Mas então, meus pais começaram a falar sobre a situação. Disseram que eu havia contado tudo a eles alguns dias atrás e que queriam uma explicação para o comportamento dela. Disseram que ela me devia um pedido de desculpas, porque o que estava fazendo era ridículo. Do outro lado da linha, ela ficou em silêncio por alguns minutos e depois disse que não podia acreditar que eu tinha fofocado com eles, me chamando de idiota imaturo. Ela não sabia que eu estava no quarto, e acho que meus pais estavam prestes a dizer isso a ela, mas os impedi porque queria ouvir o que ela diria pensando que eu não estava presente. Continuou dizendo aos nossos pais que talvez Millie tivesse mentido, mas que só fez isso porque estava desesperada. Explicou que, se os pais de Millie descobrissem que ela estava grávida antes de se casar, a obrigariam a abandonar a universidade e voltar para casa. Disse que já tinha sido difícil o suficiente convencê-los a deixá-la ir para a universidade fora do estado em primeiro lugar e que só aceitaram porque achavam que Daniel estaria com ela. Agora que Millie estava grávida e nem sabia quem era o verdadeiro pai, estava com muito medo de fazer um teste de paternidade. Millie também não podia interromper a gravidez porque dependia financeiramente dos pais, e pedir dinheiro a eles levantaria muitas suspeitas. Pelo tom dela, podia perceber que minha irmã achava que Millie era vítima em toda essa situação e que Daniel era o vilão por tê-la decepcionado. É uma loucura que ela realmente pense que Millie é a vítima, quando, na verdade, a única razão pela qual Daniel terminou com ela foi porque ela foi infiel. Se ela tivesse sido fiel, talvez ele tivesse ficado e até se casado com ela, já que o bebê seria dele. Mas ela o traiu, possivelmente várias vezes, então por que alguém confiaria nela? Felizmente, meus pais não acreditaram nisso. Eles sabiam toda a história, incluindo a parte em que Millie traiu Daniel, e tentaram argumentar com minha irmã. Disseram que não havia como ela realmente acreditar que Millie era vítima aqui. Mesmo que Millie estivesse desesperada, poderia ter pedido ajuda em vez de me acusar de algo que não fiz. Tentar arruinar minha reputação e me prender em um casamento não só foi um plano estúpido, como também imprudente, insano e arruinou a reputação de todos, incluindo a de Millie, que agora é vista como infiel. Meus pais foram completamente lógicos e calmos durante toda a conversa. Não estavam gritando nem levantando a voz, apenas tentando argumentar com ela. Mas no momento em que minha irmã percebeu que eles não estavam acreditando em sua narrativa, começou a gritar. Acusou-os de sempre me tratar melhor do que a ela, me chamando de o filho de ouro, o que obviamente não é verdade. Ela simplesmente se recusava a ver o ponto deles, que Millie estava errada. Se precisava de ajuda financeira, havia maneiras melhores de lidar com isso em vez de agir dessa forma.
Não fazia sentido me acusar de algo que não fiz apenas porque queria escapar do controle dos pais. Eventualmente, meus pais também perderam a paciência. Disseram que deram a ela uma chance justa de reconhecer seu erro e pedir desculpas, mas como ela se recusava, deram um ultimato. Ela poderia pedir desculpas a mim e cortar Millie de sua vida, ou eles deixariam de pagar sua matrícula. Nesse momento, minha irmã começou a gritar ainda mais alto, afirmando que fui eu quem sugeriu esse ultimato e que eu estava determinado a arruinar sua vida. Foi então que decidi intervir. Disse a ela que não fui eu quem sugeriu esse ultimato, que nossos pais tomaram essa decisão por conta própria. Tudo o que ela precisava fazer era reconhecer que cometeu um erro, e nada disso teria acontecido. Mas, por alguma razão, Millie parece ser mais importante para ela do que seu irmão, sua família e até mesmo sua educação. Quando percebeu que eu estava no quarto, começou a me insultar. Foi então que fiquei realmente irritado e disse que, já que ela estava tão entusiasmada com sua amizade com Millie, agora as duas poderiam abandonar os estudos juntas, porque claramente mereciam isso. Provavelmente, ela tinha mais a dizer, mas meus pais desligaram o telefone e bloquearam seu número porque não queriam mais lidar com ela. Nesse momento, todos estamos muito chateados. É uma loucura que, mesmo depois de saber toda a verdade e ouvir todos os argumentos lógicos contra Millie, minha irmã ainda a apoie. Para ser honesto, antes eu tinha dúvidas sobre minha decisão de contar aos pais de Millie, mas agora estou convencido de que fiz a coisa certa. Não importa o quanto os pais de Millie possam ser controladores, ela merece ter pessoas assim em sua vida, porque claramente não é uma boa pessoa. É simplesmente uma loucura, e não entendo como minha irmã acabou sendo assim. Ela costumava ser uma pessoa bastante normal, mas suponho que essa garota, Millie, realmente a manipulou. É incrivelmente decepcionante, mas, a essa altura, não há muito que possamos fazer. Meus pais e eu aceitamos isso. Só espero que, com o tempo, minha irmã veja a razão, porque, caso contrário, apenas arruinará seu próprio futuro. Não me importo com o que Millie faça, mas realmente não quero que minha irmã termine na mesma situação. É tão frustrante que ela mesma esteja fazendo isso consigo. Hoje, ela teve a oportunidade perfeita de se desculpar com todos e consertar as coisas, mas arruinou tudo completamente. As acusações que ela lançou contra nossos pais nem eram verdadeiras, e, se meus pais estavam irritados antes, agora estão ainda mais. Depois da ligação, meus pais agora estão considerando não financiar sua educação de forma alguma, mesmo que ela decida se desculpar. Isso será uma má notícia para ela, porque terá que pedir um empréstimo estudantil ou começar a trabalhar se quiser continuar estudando. É realmente triste porque ela é uma garota brilhante, sempre foi, e está jogando tudo fora por causa dessa nova amiga. É simplesmente triste. Atualização 3. Olá! Já se passaram 2 semanas desde minha última atualização. Desde então, nem meus pais nem eu tivemos contato com minha irmã. Após aquela ligação telefônica, ela não tentou se comunicar conosco. Meus pais a desbloquearam depois de alguns dias, na esperança de que ela os procurasse, mas como não o fez, eles voltaram a bloqueá-la. Estavam muito irritados com ela. No entanto, há 2 dias, ela apareceu na casa dos meus pais durante o fim de semana para conversar com eles. Meus pais deixaram muito claro que não falariam com ela, a menos que pedisse desculpas a mim primeiro. Disseram até que me chamariam para que ela pudesse se desculpar pessoalmente, mas ela se recusou, dizendo que não pediria desculpas porque eu havia arruinado a vida de sua amiga. Segundo minha irmã, Millie teve que abandonar a universidade poucos dias depois de eu ligar para seus pais e foi obrigada a voltar para casa. Desde então, minha irmã não soube mais nada de Millie e não sabe se algum dia ela voltará à universidade para terminar sua graduação. Minha irmã começou a chorar, me acusando de ser um misógino que só se importa comigo mesmo. Disse que, mesmo que Millie tivesse mentido, eu deveria ter conversado com ela para entender por que fez isso, em vez de ser vingativo e contar aos pais dela, sabendo que isso poderia arruinar sua vida. Não entendo como isso, de repente, virou uma questão de feminismo. Sim, é terrível que os pais de Millie não confiem nela e queiram controlar cada aspecto de sua vida. As mulheres não deveriam passar por isso, e eu mesmo sou um grande defensor dessas questões. Mas, nesta situação, o feminismo não tem nada a ver. Millie literalmente tentou arruinar minha vida, e eu reagi. Por que eu tentaria entender suas motivações? Nem sequer a conheço, e ela mentiu sobre mim.
Se ela não se importou com o que poderia acontecer comigo, por que eu deveria me importar com o que acontece com ela? Obviamente, meus pais não tinham nenhuma simpatia nem por minha irmã nem por Millie. Enquanto minha irmã chorava na porta da casa deles, disseram que ela podia chorar o quanto quisesse, mas, no final do dia, tinha duas opções. Podia pedir desculpas a mim e tentar consertar as coisas, e só então seria permitida entrar na casa, ou podia voltar para a universidade e resolver as coisas por conta própria. Nesse momento, minha irmã fez um enorme escândalo na varanda, gritando a plenos pulmões. Acusou meus pais de favoritismo, de serem insensíveis e de sempre me colocarem em primeiro lugar. Mas meus pais não se importaram. No momento em que ela começou a gritar, fecharam a porta na cara dela. Quando ela começou a bater na porta, avisaram que, se não fosse embora em 1 minuto, chamariam a polícia. Ela os insultou, mas alguns segundos depois, provavelmente por medo, foi embora. Naquela noite, meus pais me ligaram para contar o que havia acontecido. Para ser sincero, fiquei feliz com a maneira como lidaram com a situação. Mas, na manhã seguinte, ela apareceu novamente. Desta vez, estava muito mais arrependida em relação aos meus pais. Claro, ainda não queria se desculpar comigo. Disse que estava pronta para fazer o que fosse necessário para voltar a estar do lado deles novamente, mas que não pediria desculpas a mim porque não achava que eu merecia, depois do que fiz a Millie. Nesse momento, meus pais disseram que já não queriam mais que ela se desculpasse comigo, porque haviam tomado uma decisão, estavam retirando todo o apoio dela. Disseram que ela havia causado muito trauma e que estava claro que já não era a pessoa que pensavam que era. Disseram que, se Millie era mais importante para ela do que sua própria família, educação e futuro, então ela podia resolver as coisas por conta própria. Também disseram que eu estava certo quando falei que agora ela e Millie podiam ser universitárias que abandonam os estudos juntas. Minha irmã voltou a chorar na porta da casa, mas meus pais se mantiveram firmes. Disseram que já não estavam interessados em ajudá-la e que agora ela estava sozinha. Eventualmente, ela foi embora, e isso foi tudo. Agora, não sabemos o que ela está fazendo, mas espero que esteja segura. E isso é tudo o que posso fazer, esperar. Ela nos cortou completamente e destruiu suas relações com a família, mas tudo é culpa dela. Ela deveria ter visto isso acontecer. Sinto-me triste com o desfecho disso tudo, mas acho que meus pais tomaram a decisão certa. Ela está muito perdida, e até que perceba por si mesma que arruinou tudo, não há sentido em tentar conversar com ela. Atualização 4. Olá! Já se passaram 3 semanas desde minha última atualização, e hoje finalmente tivemos notícias da minha irmã. Ela nos enviou um e-mail para informar que está de volta à universidade. Aparentemente, conseguiu convencer alguns de seus amigos, que já se formaram e têm empregos, a serem consignatários de um empréstimo estudantil para ela. É assim que planeja continuar seus estudos. Além disso, mencionou que também estará trabalhando enquanto estuda. No e-mail, ela queria que soubéssemos que todos nós a decepcionamos. No entanto, se desculpou comigo, dizendo que talvez eu não estivesse completamente errado, mas que ainda acredita que o que fiz foi algo realmente terrível, porque arruinou a vida de alguém, já que Millie não voltará no futuro próximo. No entanto, essa desculpa agora não significa absolutamente nada para mim, então não sei por que ela se deu ao trabalho de escrevê-la. Era evidente pelo e-mail que ela encontrou uma maneira de seguir em frente por conta própria e que só estava entrando em contato para nos fazer sentir culpados por isso. Não funcionou. Nem meus pais nem eu nos sentimos particularmente mal pelo que ela está passando. Ela procurou isso, e não acho que devamos sentir qualquer culpa ou simpatia. É triste como essa situação terminou, mas, a essa altura, tudo o que podemos fazer é seguir em frente. Meus pais e eu continuamos em contato e, curiosamente, temos nos reunido com mais frequência do que antes. De alguma forma, todo esse problema nos aproximou. Não diria que era o filho de ouro antes, mas acho que agora definitivamente sou. Mas não porque tenha feito algo para ser ou porque meus pais me prefiram, mas porque minha irmã fez de tudo para que eu tenha uma boa relação com eles e ela uma péssima. Não sei por quanto tempo minha irmã permanecerá distante de nós, mas, por enquanto, isso parece ser a melhor solução para todos. Por outro lado, decidi processar Millie por tudo isso. Algumas das publicações que ela fez no Instagram, que ainda não apagou, começaram a causar alguns problemas. Felizmente, não muitos, mas não quero esperar que causem mais ou que elas apague. Provavelmente,
Voltarei quando tiver algum resultado do processo legal ou se surgir alguma atualização no meio do caminho. Atualização 5. Olá! Não sei por onde começar, já que há muito para contar. Vou dizer de uma só vez e depois entrar nos detalhes. Millie não está grávida e tem um relacionamento com minha irmã. Vamos por partes. O gravidez era fictício. Embora eu não tenha uma confirmação direta, já que não falei com Millie durante todo esse tempo, e acredito que está claro que não tem intenções de fazê-lo, parte do processo de difamação exigia que ela apresentasse provas da gravidez. Segundo ela, teria perdido o bebê nesse período, mas não há qualquer análise clínica ou documento que comprove que ela esteve grávida. Convenientemente, não há nada. Assim, podemos presumir que ela nunca esteve grávida. Agora vem a parte surpreendente: Millie e minha irmã estão em um relacionamento. Descobri isso por terceiros, assim como meus pais, que ficaram ainda mais chocados do que eu. No meu caso, não foi tão surpreendente, porque muitos comentários em publicações anteriores sugeriram isso. Porém, eu apenas os tomei como piadas. Mas agora que oficializaram o relacionamento e estão juntas na universidade, tudo começa a fazer sentido. Ou, pelo menos, acho que entendi o que estavam tentando fazer. Elas já estavam em um relacionamento e sabiam que os pais de Millie não aceitariam isso. Então, inventaram toda a história do gravidez e tentaram encontrar alguém que lhes desse dinheiro. Primeiro, tentaram com o ex-namorado de Millie, mesmo sabendo que ele não iria se casar com ela. Mas, se ao menos conseguissem convencê-lo a dar dinheiro suficiente para cobrir seus gastos por alguns meses, seria o bastante para continuar estudando por um tempo. Como não conseguiram, decidiram me chantagear, esperando que eu enviasse dinheiro para evitar difamações. Isso nos leva à segunda demanda, agora por extorsão. Não só estou processando Millie por isso, mas também minha irmã. A melhor parte é que o ex-namorado de Millie, Daniel, também se juntou ao processo. Vai ser um período interessante. Tanto minha irmã quanto Millie estão atualmente estudando apenas porque algumas pessoas confirmaram seus empréstimos estudantis. Mas, de acordo com o meu advogado e o de Daniel, elas não deveriam se sentir muito confortáveis na universidade. A demanda por extorsão pode ser muito grave. Pelo menos no meu estado, estamos falando de uma pena de até 15 anos de prisão. Minha irmã e Millie tentaram manipular e prejudicar outras pessoas para sustentar seus próprios objetivos, e agora vão enfrentar as consequências legais disso. Vamos ver como tudo se desenrola nos próximos meses. Atualização 6. Olá! É hora de encerrar minha história, e nada melhor do que fazer isso com o veredicto das demandas contra minha irmã e sua amiga, Millie. Minha irmã foi condenada a pagar quase $5.000 por extorsão e difamação. Algumas pessoas que sabiam o que elas estavam tramando tiveram um momento de consciência e decidiram testemunhar no caso. Por enquanto, o tempo dela na universidade acabou, já que ela também foi sentenciada a 1 ano de prisão por extorsão. Mas comecei com o veredicto mais leve, porque a pior parte foi para Millie. Ela foi condenada a pagar quase $25.000 e cumprirá não menos de 3 anos de prisão por tudo o que aconteceu. Infelizmente para elas, não passarão esse tempo juntas. Não que eu me importe com o relacionamento delas, mas um tema recorrente nos comentários anteriores era justamente o clichê de duas garotas tendo um romance na prisão. No entanto, isso não acontecerá. Ambas serão enviadas a prisões diferentes, então terão que esperar até cumprirem suas penas para continuar o que começaram antes. Para quem acha que fiquei rico com isso, preciso esclarecer que esse dinheiro também pertence, em parte, a Daniel. Só arredondei e simplifiquei os números para não transformar essa atualização em algo muito longo. Para o resto de nós, a vida segue, com a diferença de que agora não há mais ninguém disposta a nos atormentar. O que você achou dessa história? Fique à vontade para deixar seu comentário para que o Moi saiba. Agora vamos juntos para a próxima história. História 2. Meu noivo esqueceu de desligar, e ouvi uma conversa comovente com a família dele que mudou tudo. Olá, 26 anos, eu estava noiva do meu namorado de 26 anos, há 6 meses, e estávamos juntos há 3 anos. Meu agora ex-namorado e eu temos 2 filhos juntos, gêmeos de 1 ano. Nós não planejamos tê-los, e ele foi totalmente contra eu ter nossos filhos no início, mas eu fui muito determinada e disse a ele que teria os bebês com ou sem o apoio dele. Eu dei a ele a opção de ir embora e nem sequer exigi pensão.
Eu acreditava que seria capaz de criar meus filhos sozinha, mas sempre tive um instinto maternal muito forte e para mim, o momento parecia certo. Eu estava pronta para ser mãe, mas ele precisava de um tempo para aceitar isso. Foi o que ele me disse quando eu ameacei terminar o relacionamento caso ele continuasse tentando me convencer a não ter os bebês. Só então ele pareceu aceitar. Ele foi um bom parceiro durante a gravidez e um bom pai após o nascimento deles. Nós não esperávamos gêmeos, e eu admito que talvez não conseguisse lidar com isso sozinha, então acho que tive sorte por ele ter ficado. Depois que meus filhos nasceram, ele fez tudo o que um pai deve fazer, e 6 meses depois ele me pediu em casamento, e eu disse sim. Foi como se todo aquele episódio, em que ele exigiu que eu desistisse dos bebês, nunca tivesse acontecido. Ele foi tão bom que a gravidez pareceu amolecer meu coração, então tudo foi perdoado e eu estava pronta para casar com ele. Afinal, já estávamos juntos há 3 anos e tínhamos uma gravidez, então eu acreditava que aquele era o momento certo. Durante meses, planejamos tudo e eu estava realmente feliz. Meus pais também estavam entusiasmados porque gostavam muito dele. Ele era simplesmente o cara perfeito. Mas então, na noite antes do casamento, tudo foi arruinado. Ainda não consigo acreditar que uma ligação telefônica destruiu um relacionamento de 3 anos, mas acho que isso me salvou de entrar em um casamento que seria um desastre. No dia antes do nosso casamento, meu ex e eu estávamos morando em lugares separados, como é de costume. Eu estava em nossa casa enquanto ele havia se mudado para a casa da família dele, que ficava a poucos quarteirões. Depois do jantar, ele me ligou para dizer que me amava e que não via a hora de se casar comigo. Aquilo me emocionou muito. Tivemos um momento especial durante a ligação, dissemos adeus e eu esperei ele desligar. Felizmente ou infelizmente ele esqueceu de desligar. Acho que ele não pressionou a tela com força suficiente, o que era algo comum dele. Eu fiquei na linha porque ouvi o pai dele falar e por curiosidade decidi ouvir a conversa, já que o pai dele perguntou se ele estava falando comigo. Ao responder que sim, meu ex parecia abatido e distante, e eu percebi que algo estava errado. A conversa que aconteceu a seguir ainda ecoa na minha cabeça, mesmo depois de uma semana. O pai dele perguntou se ele ainda se sentia da mesma forma que 2 dias atrás, e ele disse que sim. Então a mãe dele entrou na conversa e disse que independentemente de como ele se sentisse, ele precisava seguir em frente com o casamento. Meu ex pareceu se irritar e respondeu que faria o que quisesse e que eles não poderiam controlá-lo assim. O pai dele respondeu dizendo que eles não podiam forçá-lo a casar com alguém que ele não amava, mas podiam deserdá-lo, então a escolha era dele. A mãe dele então começou a dar uma bronca, dizendo que agora que ele era pai, precisava crescer e ser responsável. Já era ruim o suficiente ele ter tido filhos antes do casamento, mas ele ainda podia consertar a situação se casando, ao invés de continuar adiando porque não se sentia preparado. Se ele estava pronto para ter filhos, ele estava pronto para casar e se comprometer. Foi o que a mãe dele disse, e o pai concordou. Meu ex começou a reclamar que isso não era justo porque ele estava sendo literalmente coagido a se casar comigo apenas para não ser deserdado. Ele disse que eles estavam sendo muito injustos e começou a desabafar sobre como ninguém na vida dele parecia se importar se ele estava preparado para os grandes marcos ou não, e que ele sempre acabava tendo que lidar com coisas para as quais não estava pronto. Eu não me importava se ele estava pronto para ser pai ou não, e nem os pais dele, que o forçaram a ficar comigo, apesar de o fato de que a ideia de ter filhos o apavorava. E agora eles estavam até mesmo pressionando-o a se casar, embora ele ainda não se sentisse preparado. Ele reclamou de como todos nós estávamos sendo injustos com ele e então, acredito que ele saiu furioso, deixando o telefone no quarto. Os pais dele continuaram a discutir sobre como o filho deles estava sendo irresponsável, e foi aí que eu desliguei. Eu estava atordoada e não tinha ideia do que fazer a seguir. Meu namorado só havia concordado em se casar e ficar comigo porque os pais dele ameaçaram cortá-lo do testamento. Isso era, definitivamente, algo que eu não queria descobrir na noite antes de nos casarmos. Eu mal conseguia acreditar. Nos minutos seguintes, nada no comportamento dele até então me faria pensar que ele não estava preparado. Sim, tivemos aquela discussão quando descobri que estava grávida, mas depois disso, ele sempre foi um bom namorado e pai. Então, eu literalmente não tinha ideia de que esses eram os verdadeiros sentimentos dele. Ele era, com certeza, um excelente ator, tenho que admitir. Quando consegui me recompor, decidi fugir. Felizmente, meus filhos estavam comigo, então entrei no carro e dirigi até um hotel um pouco fora da cidade. Já era tarde quando cheguei, e meus filhos estavam ficando irritados, então os coloquei para dormir novamente. Bloqueei meu namorado e a família dele sem dar qualquer explicação, e foi isso. Chorei a noite toda. Agora que eu sabia que o último ano tinha sido nada mais que uma grande mentira, finalmente adormeci por volta das 4 da manhã.
O local do casamento e tudo mais haviam sido pagos pelos pais do meu ex, mas eles eram ricos, então não me preocupei com o dinheiro desperdiçado. Afinal, tudo isso foi ideia deles, então os três podiam lidar com as consequências. Saí de lá antes de ir dormir e enviei mensagens para todos os meus amigos e familiares dizendo que o casamento estava cancelado, que explicaria tudo mais tarde e que não forneceria outros detalhes. Deixei claro que não queria que ninguém fosse perto do meu ex ou da família dele, nem que entrassem em contato com eles ou respondessem qualquer mensagem deles. Eu confiava nas minhas pessoas, então sabia que fariam o que pedi sem questionar. Passei o dia em que deveria me casar no hotel, comendo para aliviar meus sentimentos e brincando com meus filhos, que eram as únicas pessoas que eu queria ao meu redor naquele momento. Eu estava devastada e com o coração partido, mas precisava ser forte por causa deles, então foi isso que fiz. Depois de um dia de folga, decidi voltar para casa para pegar minhas coisas e me mudar. Deixei meus filhos na casa dos meus pais antes disso, e quando finalmente apareci no dia seguinte, meu ex reagiu exatamente como eu esperava. Ele parecia não ter dormido, estava muito agitado e preocupado. Ainda não sei quanto disso era genuíno e quanto era atuação. Ele perguntou onde eu estive e disse que estava preocupado comigo. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele começou a contar como ele e a família haviam esperado por horas no dia anterior. Disse que o que eu fiz era inaceitável e que eu devia a todos uma explicação e um pedido de desculpas público, já que ficar nervosa não era desculpa para humilhar ele e a família dessa maneira. Eu não disse muito, apenas contei que tinha ouvido a conversa dele com os pais 2 dias antes. Ele pareceu confuso por alguns segundos e, quando finalmente percebeu do que eu estava falando, teve o bom senso de parecer envergonhado. Não me dei ao trabalho de explicar ou sequer conversar com ele depois disso. Entrei na casa enquanto ele esperava no quintal, peguei o essencial e saí sem dizer mais uma palavra. Eu não tinha nada a dizer a ele, honestamente. Ele fez o que achava certo, e agora eu estava fazendo o que achava certo. Eu nem sequer estava interessada em ser esposa mais, só queria ser mãe, e uma boa mãe. Isso foi há quase uma semana, e nós não falamos desde então pensei que aquilo era o fim para nós. Eu não tinha mais nada a dizer a ele, e ele também parecia não ter nada a dizer. Mas algumas horas atrás, ele apareceu na casa dos meus pais implorando para falar comigo. Agora, obviamente, já contei aos meus pais o que aconteceu, e todos os meus amigos próximos também sabem. Eles estavam céticos em deixá-lo entrar, mas concordei em falar com ele pela última vez. Não quis deixá-lo entrar, caso acabássemos brigando e gritando um com o outro, porque os bebês haviam acabado de adormecer e eu não queria acordá-los. Então conversamos no quintal mesmo. Ele se desculpou por tudo que me fez passar e disse que realmente me ama, embora ainda não se sinta pronto para se casar. Também disse que ama os filhos e, apesar de tudo que disse naquela noite, ainda quer fazer parte das nossas vidas. Eu não sabia o que dizer a isso, ou mesmo se podia confiar nele, já que ele mentiu e manteve uma fachada por quase um ano. Era natural eu ter minhas dúvidas, mas disse que pensaria no que deveríamos fazer a seguir. Ele não quer terminar, mas quer tentar novamente, sem a interferência dos pais. É o que ele disse. Honestamente, eu não sei o que dizer a ele. Eu gostaria que meus filhos tivessem uma relação com o pai enquanto crescem, mas simplesmente não consigo confiar nele agora. Quanto a mim mesma, eu realmente preciso de um tempo, porque essa semana foi uma loucura, e não de um jeito bom. E se eu decidir não dar uma segunda chance ao nosso relacionamento? Atualização 1. Oi, pessoal. Sei que faz um tempo, mas estive muito ocupada com o trabalho, com as crianças e com a mudança, então não tive tempo de atualizar vocês. Todo o apoio que recebi foi impressionante, e sou realmente grata por tantas pessoas terem me demonstrado tanto carinho. Estou muito agradecida por todos os conselhos que recebi, pois foram de grande ajuda para mim. Sim, já falei com o advogado sobre a questão da guarda. Quero a guarda total dos meus filhos porque decidi que não quero voltar com meu ex. Algumas pessoas começaram a me enviar mensagens de ódio e a me acusar de ser uma mãe egoísta só por considerar a ideia de voltar com ele, o que foi algo estúpido e preconceituoso. Sou mãe, mas também sou um ser humano, e só passou uma semana desde aquela noite da ligação. É claro que eu ainda não tinha superado totalmente. Foram 3 anos de relacionamento, pelo amor de Deus. Eu estava muito emocional e realmente o amava, o que fez com que minhas emoções me dominassem e eu considerasse reatar. Agora estou me sentindo muito mais estável e sei que, independentemente de como me sinto sobre a situação, preciso colocar a mim mesma e aos meus filhos em primeiro lugar. Por isso não posso voltar com ele. Não havia necessidade de tanto ódio e julgamento desde o início, mas estamos na internet, então eu deveria ter previsto isso, acho. Comecei a procurar um advogado 2 dias depois de cancelar o casamento. Só levou um tempo até eu encontrar alguém com quem me sentisse confortável e em quem confiasse totalmente.
Meu ex e eu nunca havíamos conversado sobre guarda ou coisas assim, porque nunca pensamos que um dia como esse chegaria. Mas agora que acabou, acho que é hora de tomar medidas legais para garantir que ninguém possa tirar meus filhos de mim. Tenho certeza de que ele nem quer isso, mas não estou tão segura em relação aos pais dele. Eles são muito conservadores e meio ortodoxos quando se trata dessas coisas. Então tenho certeza de que não vão gostar de ver o filho deles sem a guarda dos netos e farão tudo o que puderem para impedir isso. Estou apenas me preparando. A última vez que falei com meu ex foi há cerca de 3 dias, e não tivemos mais contato desde então, o que só prova que não importa o que ele diga. Ele não está pronto para ficar comigo e não está disposto a mudar. O que ele disse naquele dia sobre querer que as coisas dessem certo foi vazio e sem significado, porque caso contrário, ele ao menos teria checado como eu estava, o que não aconteceu. Então sei que estou tomando a decisão certa ao não voltar com ele. Honestamente não há mais confiança entre nós, e não vou ficar com um homem que não quer estar comigo. Isso é o melhor a se fazer. Vou contar a ele minha decisão em breve e só espero que ele não fique bravo com a questão da guarda, porque é a última coisa de que preciso agora. Atualização 2. Olá! Finalmente contei ao meu ex que não quero voltar com ele e também disse que vou solicitar a guarda total dos nossos filhos, só para ele estar ciente. Eu esperava que ele aceitasse bem, porque até onde eu sabia, ele já havia confessado que não estava pronto para casamento ou filhos. Então ele deveria se sentir grato por eu não estar forçando-o a algo para o qual ele não se sentia preparado. Mas ele não aceitou nada bem e começou a discutir comigo, dizendo que eu não podia fazer isso com ele. Ele afirmou que eu poderia terminar o relacionamento se quisesse, mas não tinha o direito de tirar os filhos dele. Isso faria sentido se tivéssemos tido um relacionamento normal, mas como vocês sabem, esse não era o caso. Meu ex não queria filhos desde o início e até uma semana atrás, ele ainda dizia que não estava pronto para ser pai. Mas, de repente, ele estava lutando pela guarda das crianças. Eu sabia que havia algo estranho acontecendo, e suspeitei que os pais dele ainda estavam tentando controlá-lo. Ele estava completamente em pânico enquanto discutíamos, e eu tentava acalmá-lo porque estávamos em um restaurante, e eu estava ficando muito envergonhada com a cena que ele estava fazendo. Depois de um tempo ele finalmente se acalmou um pouco, e eu tentei ter uma conversa racional com ele porque naquele ponto, eu simplesmente não podia me dar ao luxo de enfrentar uma longa batalha pela guarda. Eu não tinha dinheiro para isso e absolutamente não tinha energia. Eu sabia que os pais dele poderiam contratar os melhores advogados, e mesmo que eu tivesse a vantagem moral, eles poderiam prolongar o processo. Minha melhor aposta era tentar convencê-lo e torcer para que ele não lutasse contra isso. Tentei explicar que ele havia dito até uma semana atrás que não estava pronto para ser pai, então essa era a melhor solução para todos nós. Eu cuidaria das crianças como eu já queria, e ele estaria livre para viver sua vida da forma que desejasse, sem o peso de casamento ou filhos. Achei que era exatamente isso que ele queria, então essa parecia ser a única solução. Mas ele disse que mudou de ideia e agora se sentia pronto para ser pai. Isso não fazia sentido para mim, e quando ele disse que estava pronto agora, só confirmou que havia algo muito estranho acontecendo. Perguntei se havia algo que ele não estava me contando, e ele admitiu que estava lutando tanto por causa do que os pais dele disseram. Surpresa, surpresa! Depois que o casamento foi cancelado, e eu disse a ele que sabia de tudo, ele contou isso aos pais, que disseram que ele precisava tentar fazer as pazes comigo imediatamente, razão pela qual ele me procurou uma semana depois. Eles disseram que haviam aceitado que eu não me casaria com ele, já que isso estava fora do controle deles agora, mas que não permitiriam de forma alguma que ele perdesse a guarda dos netos. Mais uma vez, ameaçaram cortá-lo do testamento caso ele não conseguisse me convencer a aceitar um acordo de guarda compartilhada. Naquele ponto, ele estava praticamente implorando para que eu concordasse com a guarda compartilhada dos filhos. Mas eu estava tão desgostosa que simplesmente fui embora. Não podia acreditar que mais uma vez ele estava seguindo as ordens dos pais, mesmo depois de eu ter oferecido uma saída fácil. Ele não queria ser pai, não queria se comprometer comigo, mas o que ele queria era o dinheiro dos pais, e era por isso que ele estava indo tão longe. Se isso era tudo o que importava para ele, eu não queria que ele chegasse perto dos nossos filhos. Eles merecem algo melhor. Eu nem quero pensão alimentícia porque não quero que ele tenha nada a ver comigo ou com meus filhos. Ele claramente não tem coluna vertebral e está disposto a fazer qualquer coisa para não ser cortado da vida dos pais. Isso é simplesmente patético. Já faz alguns dias desde então, e eu o bloqueei em todos os lugares novamente porque não quero falar com ele ou vê-lo. A última mensagem que ele me enviou sugeria que fizéssemos um acordo de guarda compartilhada e que ele dividiria a herança comigo quando os pais dele falecessem. Não consigo acreditar que ele esteja realmente sugerindo esse tipo de coisa. Acho que isso é o que eu ganho por ter me apaixonado por um mimado desde o início.
Sou uma mulher autossuficiente e conquistei tudo com meu próprio esforço, sem a ajuda de ninguém. Claro, meus pais me educaram, mas não éramos ricos, então tive que depender de bolsas de estudo para pagar a faculdade, o que significava que eu precisava trabalhar muito por tudo que tenho agora. Quanto ao meu ex-bem, ele era filho único de pais extremamente ricos. Acho que não preciso dizer mais nada. Vocês sabem o tipo de pessoa de quem estou falando. Achei que ele havia mudado quando começou a namorar comigo, e ele realmente me fez acreditar nisso. Mas eu estava errada. Ele é um ator brilhante porque conseguiu me enganar por 3 anos. Agora finalmente consigo enxergá-lo pelo que ele realmente é, e não quero ficar por perto para descobrir mais. Estou decidida, e estou bem criando meus filhos sozinha. Nenhum pai é melhor do que um que nem sequer quer ser pai. Agora tenho 100% de certeza de que fiz a coisa certa e espero que ele caia na real e abra mão dos direitos parentais, em vez de transformar isso em uma longa batalha pela guarda. Vou continuar rezando. Atualização 3. Olá! Estou aqui para finalmente compartilhar algumas boas notícias com vocês. Sei que faz muito tempo desde a última atualização, mas estive muito ocupada. Primeiramente, meus bebês e eu nos mudamos para um apartamento bem menor, mas pelo menos agora posso chamá-lo de meu, diferente da casa em que meu ex e eu morávamos. Este lugar fica perto da casa dos meus pais, então eles podem vir de vez em quando para ajudar a cuidar das crianças. Também contratei uma babá em tempo integral para me ajudar, porque não posso parar de trabalhar. Felizmente, sou incrivelmente sortuda por poder pagar isso neste momento. Meus pais, obviamente, estão me ajudando financeiramente, e sou muito, muito grata por isso. Sei que eles não esperavam que isso acontecesse, e nem eu, mas estão fazendo o melhor que podem. Estou realmente muito feliz por ter pais tão amorosos e solidários. Agora, indo para a parte que sei que as pessoas mais querem saber, meu ex. Pois bem, ele abriu mão de seus direitos parentais. Não sei o que aconteceu para ele mudar de ideia, mas minha melhor aposta é que ele finalmente decidiu enfrentar os pais, ou talvez os pais dele simplesmente desistiram. Uma amiga minha me contou que ele se mudou da casa em que vivia, então acho que foi a primeira opção. Ele se desculpou comigo novamente há alguns dias e disse que queria me dar dinheiro como compensação, mas eu não estava disposta a aceitar dinheiro do meu ex-namorado. Sei que muitos de vocês vão dizer que isso foi uma atitude boba, mas sinceramente não me importo. Eu não estava brincando quando disse que não queria mais nada com ele. Eu o perdoei, mas isso não significa que preciso aceitar qualquer forma de compensação dele. Eu só quero seguir em frente, e meus pais e eu somos perfeitamente capazes de criar meus filhos sem a ajuda dele. Então, enviei uma mensagem para ele dizendo que estava tudo bem, mas que eu apreciaria se ele não me contatasse mais. Ele respeitou isso até agora. No momento, estou focada apenas nos meus filhos e em dar a eles a melhor vida possível. Não tenho mais tempo para ficar triste ou com raiva do meu ex, e só quero ser uma boa mãe para meus filhos. É isso. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrada em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.